Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Bom Dia com Propósito, nosso devocional diário, nosso ponto de encontro de conexão com Deus, todos os dias de segunda a sexta, às 6h01 da manhã. É uma bênção, é um prazer enorme estar aqui com você, aprendendo, compartilhando pílulas de sabedoria e me conectando junto com você a Deus. Essa semana está incrível e imperdível o assunto que nós vamos abordar, aliás, vários assuntos nós vamos falar nessa semana, porque nós vamos trabalhar em cima da história de uma pessoa em específico, um personagem bíblico chamado Sansão. Isso mesmo, eu acho que você já deve ter ouvido falar na força de Sansão, e é sobre isso também que nós vamos falar essa semana. Hoje, especificamente, nós vamos ver alguns princípios que nós devemos aplicar na nossa vida assim que nós recebemos uma promessa de Deus. Você recebeu alguma promessa de Deus por esses dias? Ou você está aí aguardando se cumprir alguma promessa que você já recebeu há tempos? Então, quem sabe está faltando você aplicar esses princípios na sua vida para que essa promessa venha se cumprir. Vamos abrir então nossas Bíblias no livro de Juízes. Isso mesmo, foi no período de Juízes que viveu Sansão. Inclusive, ele foi um dos 12 juízes que tem registrado aí no livro de Juízes. Esse período se deu, antes de eu te falar o capítulo, esse período de Juízes se deu depois da morte de Josué, depois que o povo entrou na terra prometida, né, sendo guiado aí, não só por Deus, claro, por Deus, por intermédio da vida de Josué. Josué morreu, então veio uma nova geração de pessoas que não conheciam ao Senhor. Isso mesmo, no capítulo 2 de Juízes está bem específico lá, falando que aquela geração dos tempos de Josué morreu e a nova geração que surgiu não conhecia Deus, ou seja, pelo menos os pais não haviam instruído bem os seus filhos, porque essa nova geração não tinha temor de Deus no seu coração. Inclusive, era uma geração misturada ali com alguns cananeus e alguns outros povos que estavam na terra prometida e não foram devidamente expulsos como Deus havia ordenado, que cada tribo expulsasse um povo específico dali e ficasse com aquele pedaço de terra. Em outras lives nós vamos abordar melhor sobre essa questão da entrada na terra prometida. Mas eu quero me aprofundar com você hoje no capítulo 13 de Juízes, isso mesmo. Capítulo 13 de Juízes vai falar sobre a promessa que Deus fez aos pais de Sansão, isso mesmo. Vamos começar pelo começo para a gente entender tudinho. Essa semana nós vamos destrinchar cada pedacinho da história de Sansão e tudo o que nós podemos aprender com essa história, o que nós devemos aplicar na nossa vida e o que nós devemos evitar, aquilo que nós devemos tomar cuidado. Então eu já sugiro a você que não é inscrito no canal se inscrever nesse momento, porque aqui só tem palavra de sabedoria para somar na tua vida, certo? Se você não encontrou, Juízes fica logo depois do livro de Josué, bem no início da Bíblia, e você vai abrir Juízes 13, eu vou ler para você na nova versão internacional, é uma linguagem bíblica mais simplificada. Vou ler a partir do versículo 1, tá bom? O nascimento de Sansão. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Versículo 4. Todavia tenha cuidado, não beba vinho e nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Versículo 6. Então a mulher foi contar tudo para o seu marido. Vamos pular para o versículo 8. Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher. Nós vamos descer agora para o versículo 16 que diz: o anjo do Senhor respondeu. Melhor, vamos ler o 15 para contextualizar melhor? Gostaríamos que ficasse conosco, disse Manoá. Queremos oferecer-te um cabrito. No versículo 16, o anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não poderei comer nada. Mas se você preparar um holocausto, ofereça ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor.
Vamos parar por aqui. Agora vamos contextualizar tudo que nós podemos aprender a partir daqui só desse capítulo 13. Cada dia da semana a gente vai abordar um capítulo aí dentro da história de Sansão e vamos ver detalhes que talvez você não conhecia. Inclusive, quero recomendar você, quando estiver aí sozinho na sua casa, você fazer a leitura minuciosa de cada capítulo que narra a história de Sansão. Vai ser aí do 13 ao 16. Porque tem aí lições valiosíssimas, né? Nós não vamos ficar lendo versículo por versículo, porque essa não é a intenção real do nosso encontro devocional aqui, mas sim explicar o contexto como um todo, para você entender, às vezes, aquilo que você leu, mas não ficou claro para você. E também para você entender como isso que aconteceu há milhares de anos, né? Como isso se aplica na sua vida, certo? Então vamos entender, por exemplo, primeiramente a promessa. A mulher era estéril, e era meio que comum para algumas mulheres da época. Isso era tido como uma espécie de maldição, uma mulher não poder gerar. Ela era mal vista pela sociedade, né? Se dizia como que aquela mulher foi abandonada por Deus ou foi amaldiçoada por Deus como um castigo. Porque ter filhos e ter muitos filhos até era um motivo de muita bênção, um motivo de alegria para qualquer casa, para qualquer família no meio do povo de Deus. Essa era a realidade da mãe de Sansão, que em um momento aqui tem a sua identidade, o seu nome revelado. E só se refere-se a ela como a mulher de Manoá. Então ela recebe essa instrução de que ela não só seria mãe, mas seria mãe de um menino que seria separado para Deus desde o ventre, desde o nascimento. Um menino que seria nazireu. O que é esse nazireu, Ellen? No livro de Números, capítulo 6, livro de Números que eu falo, mas é porque o livro se chama Números, se você não conhece, mas faz parte dos 5 livros que Moisés escreveu. Ali Moisés recebeu de Deus a instrução sobre como deveria se dar os rituais, as regras minuciosas sobre quem ousasse ou quem decidisse ou quem quisesse fazer o voto de Nazireu. Então você pode ir lá depois nesse livro de Números, capítulo 6, e ler todas as instruções de como deveria ser a vida de uma pessoa dedicada a fazer o voto de Nazireu, ou então no período que ela se dedicasse, seja por 1 ano, 10 anos, enfim. No caso de Sansão, creio eu, que esse voto, né, como ele era consagrado desde o nascimento, se daria ao longo de toda a sua vida. Mas aí, vamos entender aqui esses princípios. Que princípios são esses, Ellen? Quando eu recebo uma promessa de Deus semelhante à mãe de Sansão recebeu, aí de que ela seria mãe, mas não seria só mãe de um menino, né? Simplesmente, Deus não só abriria a madre dela, mas Deus colocaria no seu ventre um libertador, né? E aí nós temos aí uma grande bênção, né? Uma grande alegria, um grande motivo de muita comemoração. A pessoa recebeu uma promessa desse nível, né, com um peso tão grande desse, mas tem também o peso da responsabilidade, e é importantíssimo nós enfatizarmos. Às vezes nós cobiçamos coisas grandes, eu queria ser mãe de, né, por exemplo, uma pessoa na época queria ser mãe do libertador. Eu queria tal coisa, almejando tal cargo, almejando tal talento, almejando algo que uma outra pessoa tem ou carrega, algum tipo de mensagem que ela transmite, ou algo desse sentido, algo grande, mas a gente sempre tem que ter em mente aquilo que nós pedimos para Deus, ter muito cuidado com isso, porque nós podemos pedir algo grande, mas às vezes se não tivermos estrutura para suportar isso, né, se nós não tivermos sabedoria, nós precisaremos passar pelo tratamento para receber essa bênção, para que não se torne uma maldição na nossa vida. E o que eu estou querendo dizer com isso? Quero dizer que é necessário haver um preparo, e às vezes esse preparo vai ser muito doloroso e muito difícil. Então cobiçar uma coisa que talvez não cabe a nós pode custar muito caro. Nesse caso aqui, o Manoá, quando ficou sabendo, né, de sua mulher, chegou pra ele, contou tudo. Olha, um homem apareceu pra mim, falou isso, falou que eu vou ficar grávida, o menino vai ser nazireu, eu tenho todas umas regras que eu tenho que seguir. Eu imagino ela contando pra ele toda apavorada, e agora o que eu faço? Porque eu não consegui gravar tudo que aquele homem disse, eu tô ficando preocupada, e se nós fizermos errado, e se nós fizermos alguma coisa que desagrada a Deus, e o menino morrer, e eu já era estéril, e o meu único filho morrer, e imagina ela gaguejando ali, sem saber, né, como digerir tudo aquilo, era informação demais, era boa notícia demais. Então imagine que os dois começaram a compartilhar desse nervosismo, desse temor, na verdade. E aí Manoá foi orar a Deus. E aqui entra o primeiro ponto, o primeiro princípio que eu quero compartilhar com você, a importância de buscar a Deus. Isso aí é para todos os tempos, todos os dias, todo momento, né? Mas se você recebeu uma promessa de Deus, é de suma importância que, primordialmente, o pilar principal que você busque a Deus para entender como sucederá ou como você deverá agir. Sim, eu recebi a promessa de Deus de que eu vou abrir o meu próprio negócio e que vai ser esse ano, 2025. Deus falou comigo, Deus me deu um sonho, Deus falou através de alguém ou coisas do tipo. Tá, mas e como que eu devo suceder? Preciso buscar mais detalhes. Eu recebi uma promessa de Deus de que eu devo, sei lá, montar uma banda, de que eu devo abrir um canal no YouTube, eu devo começar a falar de Jesus. Aliás, falar de Jesus você tem que falar todo dia, né? Aonde for, onde tiver oportunidade. Mas eu tô dando exemplos aqui. E quando Deus, ele nunca dá
mostrar a promessa toda, porque às vezes a nossa curiosidade, o nosso instinto mesmo humano, a gente tende a estragar as coisas que se Deus ele mostrar tudo para nós. Então Deus ele vai dando pequenas porções, ele te mostra o próximo passo, aí quando você entende, já começa a se posicionar, ele vai e mostra o próximo passo, e assim que funciona. Veja bem que Manoá orou pedindo a Deus instruções, não orou perguntando a Deus, isso vai acontecer quando? Vai acontecer esse ano ainda? Não orou perguntando a Deus, o que eu devo fazer alguma coisa em relação a mim e a mulher? Veja que ele se preocupou o que fazer com o menino após o nascimento, porque ele entendeu que isso era mais importante do que para eles, um filho que seria dado a eles, que não podiam ter filhos. Mais importante do que isso era o benefício que isso traria para o reino de Deus. Você consegue entender que essa promessa, ela estava carregada não só dos interesses de Manoá e sua família, mas dos interesses de todo o povo de Deus, como nós lemos no versículo 1 do capítulo 13. O povo de Deus estava afastado de Deus, fazendo o que Deus reprova, e há 40 anos eles estavam sendo subjugados pelo povo filisteu. Ou seja, era do interesse de Deus, naquele momento, levantar um libertador. Aí, quando o menino crescesse, estaria pronto para tirar o povo das garras do povo filisteu, né? Que estava sendo oprimido, com certeza estava tendo suas plantações, suas criações, tudo sendo aí roubado, tudo sendo invadido, atacado. E eles vivendo um momento de muita opressão. Então a intenção de Deus era libertar o seu povo, e a intenção de Manoá era poder ser pai, e da sua esposa poder ser mãe. Só que como essa promessa estava unida a um propósito muito maior, que era o propósito de Deus, o interesse de Manoá, né, o temor, e aí vem o segundo princípio que eu quero falar para você demonstrar esse temor, esse zelo, tipo assim, o Senhor quer que eu faça como? O Senhor quer que eu fale como? O que o Senhor quer que eu diga? O que o Senhor quer qual estratégia o Senhor quer que eu adote? Tem essa opção e tem essa opção, Senhor. Geralmente as pessoas estão adotando essa. Será que o Senhor quer que eu adote a mesma estratégia, o mesmo destino? O que o Senhor quer que eu faça? Ou seja, demonstre essa preocupação para Deus em oração. Não só ore pedindo como Ele quer que você faça, mas demonstre esse temor de, Senhor, eu quero fazer como Tu queres, porque a promessa é Tua. Embora esteja interesses meus incluídos nisso, como no caso do Manoá, embora o filho seja meu, Senhor, mas ele é mais teu do que meu, porque é o Senhor que está me dando. Primeiramente, ele é teu. Então Manoá orou e o anjo voltou. Só que Manoá não sabia que era um anjo, imaginou que era um homem, um profeta, um mensageiro. E esse anjo chega, né? Claro que na forma humana, para ele poder confundir com um homem, então era na forma masculina. Sem asas, que eu quero dizer, e sem outras coisas que você pode imaginar aí. Então ele pega e vem aí o terceiro princípio que eu quero aqui enfatizar aqui com você, que é o quê? Ele não só recepcionou bem esse homem, que na verdade era um anjo, o anjo do Senhor. Ele pega e demonstra hospitalidade com esse anjo, mas não só isso, ele não queria encher a barriga do anjo, né? Encher a barriga do homem, do profeta, vamos dizer assim, que era o que ele pensava, mas ele queria demonstrar gratidão. E aí é que tá, enquanto você ora, planeja como você vai fazer, pergunta para Deus como Ele quer que você faça, dá cada passo, né? Conforme a direção de Deus e a confirmação de Deus para você viver a promessa de Deus, para você ir se preparando na medida das condições que você tem, do conhecimento que você tem, das pistas que Deus te deu. Então, nesse momento, já é momento de agradecer. Perceba que o anjo não aceitou o cabrito que ele queria, que o Manoá queria dar para ele comer. Ele disse, não posso comer nada, mas se tu queres, então ofereça um holocausto, ou seja, ofereça um sacrifício para Deus, ou seja, porque os anjos não recebem adoração. Então Manoá foi lá e matou o animal, ofereceu o holocausto, e quando subiu a fumaça, o cheiro, né, a chama subiu, enquanto ele queimava esse holocausto, o anjo subiu esse homem, né, que na verdade era um anjo, subiu nessa chama e ascendeu ao céu. E aí foi que Manoá percebeu, ele juntamente com a sua esposa, que aquele não era apenas um homem comum, não era apenas um profeta, era um anjo que veio enviado do céu. Então perceba que Manoá aplicou o princípio da oração, eu vou buscar a Deus e requerer, pedir dele detalhes de que ele me explique como é para fazer, porque eu tenho muito zelo e muito temor. Segundo princípio, zelo, temor, eu quero fazer conforme o Senhor quer. E como é que o Senhor quer? Às vezes as instruções da forma que o Senhor quer, dependendo de qual foi a promessa que você recebeu, estarão na palavra de Deus. E é por isso que é indispensável, é fundamental, todo dia você tirar um tempinho aí dos seus 15, 20, 30 minutos, para você meditar, para você ler um capítulo que seja, mas para você passar o dia inteiro pensando naquele capítulo, procurando entender, procurando o significado da palavra que ficou em dúvida. Por quê? Porque se eu tenho conhecimento da palavra de Deus, eu tenho conhecimento do caráter de Deus. E se eu tenho conhecimento do caráter e dos princípios de Deus, muitas coisas se tornam muito mais fáceis na minha vida.
tanto decisões, quanto escolhas, quanto planejamentos. Então, o Senhor quer que façamos assim. Na palavra dele está escrito que ele age dessa maneira, que ele gosta quando nós façamos assim. Então, na palavra dele diz dessa forma. Por exemplo, Manoá orou, e na palavra de Deus tem vários versículos que está dizendo: buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Isaías mesmo disse: buscar o Senhor quanto se pode achar, invocar e quanto está perto. Jesus mesmo disse várias vezes: pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Aqui no canal mesmo a gente já tem uma semana inteira falando só sobre oração, tipo de oração, poder da oração, como nós devemos orar, a oração que Deus ouve. Então eu já recomendo você dar uma passadinha lá e assistir aí essa playlist que vai só somar na sua vida e te ensinar a pedir, a orar do jeito certo. A oração de Manoá foi uma oração pedindo instrução a Deus. Senhor, o Senhor quer que eu faça como quando esse menino nascer? Manda esse anjo aí, na verdade ele não disse anjo, né? Mas mande esse mensageiro, Senhor, novamente aí para falar conosco, nos explicar como o Senhor quer que nós façamos. E quando o anjo veio, o anjo não falou nada demais, assim, além do que ele já havia falado, explicado para a mulher: não vai passar navalha na cabeça do menino, o menino vai ser nazireu por nascimento. Ou seja, ele não vai, além de não cortar os cabelos, ele não vai poder beber bebida forte, não vai beber vinho, não vai comer nenhum alimento impuro. Tinha toda uma série de regras: não vai se aproximar de cadáver, não podia tocar em nada que era de defunto. Alguém morreu do lado dele, ele não podia chegar perto. Então, tinha toda uma série de regras que deveriam ser seguidas, porque a intenção era que esse menino fosse consagrado. Então, falei sobre o princípio da oração, falei sobre o princípio do temor. Demonstre isso para Deus, não é para as pessoas, não é: eu vou fazer assim porque eu tô achando que é santo, é santificado fazer dessa forma. Não, você não pode basear nada no seu achismo. Baseie-se no que está escrito ou no que o Senhor disse que quer, mas os pilares, os princípios do que nós precisamos para a nossa vivência, para as nossas decisões, já está escrito. Então é por isso que, volto a dizer, é importante o conhecimento da palavra. Então demonstre temor, zelo e lembre-se de agradecer. Já comece a agradecer. Foi o que Manoá fez. Já vou oferecer um sacrifício aqui para Deus, né, um holocausto para o Senhor, já agradecendo. Algumas pessoas diriam: não, mas e se o menino, e se ela engravidar e abortar? E se o menino morrer no ventre dela? Eu que sei, eu vou esperar ele nascer. Quando eu olhar para a carinha dele, que ele der o primeiro choro, aí eu agradeço. E aí que está uma diferença para que a promessa se cumpra. Claro que a promessa de Deus vai se cumprir no tempo de Deus. Então eu tenho poder para acelerar processos, para fazer com que a promessa se cumpra mais rápido? Na verdade, você tem poder, né, aquilo que está no seu alcance, aquilo que está na sua obrigação, né, na sua condição, que aí não é com Deus, de se posicionar. E quando você está posicionado, a promessa vem, é inevitável, não tem como Deus ficar adiando ela. Na verdade, você pode atrasar ou pode adiantar, sim. Com base na palavra de Deus, eu te digo isso. Então, se posicione, comece a agradecer. Senhor, muito obrigado. O Senhor me disse que vai fazer e eu sei que o Senhor já está fazendo, embora os meus olhos não estejam vendo. O Senhor me disse que daria o meu casamento aí, que eu tô orando para casar. O Senhor disse que me daria aí tal coisa que eu pedi ao Senhor. O Senhor me fez tal promessa, então eu já te agradeço, porque eu sei que o Senhor já está fazendo. No mundo espiritual, as coisas já estão acontecendo, embora você não esteja vendo. Então demonstre a sua fé, a sua devoção, a sua rendição, a sua submissão, agradecendo a Deus. Inclusive, falando de rendição, eu quero recomendar para você o vídeo de ontem que nós postamos sobre a ministração de rendição. Rendição não é desistência. Dá uma passadinha lá e confere, que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Nós estamos vivendo os dias que Deus, Ele quer isso de nós. Muitas pessoas têm se esquecido desse detalhe, de se render aos pés de Deus, à sua vontade, aos seus princípios, ao seu chamado, aquilo que Ele tem para nós, e tem muitas vezes vestido uma capa super poderosa, achando que é Ele quem faz. Por exemplo, Manoá, se tivesse recebido aqui essa promessa juntamente com a sua mulher, ele poderia dizer: pronto, estamos realizados, estamos feitos, é só ir lá e ter uma relação íntima nós dois e o menino vai vir. Ele poderia achar que isso adivinha deles, isso era coisa deles, mas não. Ele demonstrou total devoção, demonstrou total zelo, demonstrou total gratidão. É fundamental. Aí fica a recomendação para você, para assistir o vídeo da ministração de ontem na IBGP, Igreja Batista Graça e Paz. Agora, o último princípio que eu quero dizer para você, para te guiar, para te conduzir, para viver a promessa de Deus para sua vida, é você ter sensibilidade de entender. Perceba que no versículo 23 aqui, quando o anjo está subindo nas chamas, né, rumo ao céu, voltando para o destino dele, de onde ele veio, o Manoá diz assim: mulher, esse homem era o Senhor, e agora? Sem dúvida nós vamos morrer, ele diz.
Mulher, nós vimos a Deus, então nós vamos morrer. Porque era claro que muitos sabiam que se um homem vê, a glória de Deus não suportaria, morreria, né? Então ele veio aquele grande temor no coração dele. Mulher, nós vamos morrer, porque nós vimos Deus. Vimos aí, não quis dizer nem o anjo, né? Ele disse, nós vimos a Deus, nós vamos morrer. Mas a mulher de Manoá teve a sensibilidade de enxergar, não, homem, calma, fica aí, para de paranoia. Não era o Senhor. Para que o Senhor ia aparecer para nós morrer, se ele tem uma promessa para nós? Não vamos perder o foco, que vamos focar aqui na promessa. Não era o Senhor, não, porque senão qual era a intenção de Deus vir nos fazer uma promessa e depois nos matar? Foi mais ou menos isso que ela disse aqui no versículo 3, senão ele não teria nos revelado o que revelou. Então, ter essa sensibilidade de entender os sinais de Deus. Tem muita gente que ora, ai, Senhor, manda um anjo para falar comigo. Ai, Senhor, me mostra tal coisa assim, no mundo espiritual. Mas não tem capacidade, não tem estrutura, não tem maturidade, né? Na verdade, o que eu tô falando aqui é sensibilidade. Não tem a sensibilidade para entender, para enxergar os sinais de Deus. E muitas vezes, se até visse um anjo, entraria em choque, não saberia nem como receber a mensagem. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Quando nós orarmos, eu já falei isso aqui em vários vídeos aqui no canal, lembre sempre de pedir a Deus essa sensibilidade. Senhor, põe sensibilidade nos meus olhos, no meu ouvido, para eu ver os teus sinais, para eu ouvir e para eu entender que quantas vezes na nossa rotina diária Deus está falando, as coisas estão acontecendo, aparece na nossa frente assim, um sinal, uma demonstração divina, e a gente às vezes está tão disperso, tão ocupado com a nossa vida, tão ocupado com os nossos interesses, tão ocupado com as nossas redes sociais da vida, e a gente não está sensível à voz de Deus. E isso é o que o adversário das nossas almas tem mais lutado, tem mais trabalhado de forma ácida, para nos tomar o nosso tempo, para nos entreter, para nos manter ocupado. E assim a gente fica sempre ouvindo os burburinhos, os barulhos à nossa volta e não ouve a voz mansa e suave do Espírito Santo de Deus. Espero que a palavra dessa manhã tenha falado profundamente no seu coração. Que esses princípios tragam sentido para a sua vida. No sentido de, Deus ele me fez uma promessa. E agora? Agora o que eu faço? Agora eu oro, agora eu me posiciono, agora eu temo a Deus, demonstro zelo de como Ele quer que eu faça. E eu vou fazer como Ele me disser para fazer. E agora eu começo a agradecer. E agora eu começo a ficar sensível, porque Ele vai me dar mais sinais. E se eu tiver essa sensibilidade, não tem como dar errado, não tem como eu tomar decisões erradas. E aí as outras lições que nós vamos aprender ao longo da semana sobre Sansão vai complementar essa pílula de hoje. E nós vamos entender a importância de seguir princípios para viver a promessa de Deus. Tá bom, meu amor? Nesse momento eu quero pedir a você que ainda não colocou seu pedido de oração, coloca aqui mesmo, agora mesmo aqui no chat ou nos comentários. E se Deus falou com você hoje, comenta aqui também se você gostou, o que você tá achando. E vamos orar agora, tá bom? Se você puder fechar seus olhos, vamos orar por você e vamos orar para esses princípios se aplicarem na sua vida. Deus te dá essa sensibilidade e para você viver a promessa de Deus, tá bom? Vamos orar então, Senhor, nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, teu Filho, que nós entramos em oração nesse momento, pedindo perdão por todas as nossas falhas, nossos deslizes, quantas vezes nós estamos tão ocupados, Senhor, com os nossos interesses, nossos afazeres, e não estamos dando ouvido à voz do Senhor, que muitas vezes fala tão impetuosamente, tão forte dentro de nós, e às vezes fala tão manso e suave, e a gente está muitas vezes ocupado, meu Senhor. Nos perdoa, tem compaixão da nossa vida. Eu oro nesse momento por todos quantos me ouvem, todos quantos ficaram até agora assistindo, ouvindo essa mensagem, receberam, entenderam a importância desses princípios. Eu oro para que o Senhor faça com que esses princípios fiquem enraizados em nosso coração e ao recebermos a promessa de Deus, nós despertamos esse interesse, essa sede de orar, de pedir ao Senhor como o Senhor quer que a gente faça, como o Senhor quer que a gente se posicione, quais decisões o Senhor quer que a gente tome, o que o Senhor quer que a gente tire da nossa vida, da onde o Senhor quer que nós nos afastemos. Nos ajuda, Senhor, a ser fortes, a ser fiéis, a ser tementes a Deus e a nos colocarmos na posição, Senhor, com zelo, com sensibilidade, meu Deus, com amor pelo nosso próximo. Nós sabemos que as promessas do Senhor são muito maiores do que nós podemos imaginar. Aquilo que Deus tem para nós são muito maiores do que os nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos, que são sempre limitados. Então eu te peço que as tuas promessas venham se cumprir na minha vida, na vida dessa pessoa que me ouve. Eu te peço, Senhor, nos ajuda a estar posicionado à espera daquilo que o Senhor tem para nós. Livra-nos de todo mal, nos dá uma semana incrível, abençoada, recheada de boas notícias. Eu te peço nesse momento, Senhor, abre o nosso entendimento, dá-nos discernimento para que as palavras que nós recebemos do Senhor essa semana sobre as lições de Sansão, da vida de Sansão, de tudo que ele viveu, a partir da promessa que seus pais receberam até o dia da sua morte,
Que essas lições venham entrar no nosso coração, nós possamos aprender e a viver, aplicar na nossa vida aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós devemos vivenciar e aquilo que nós devemos nos afastar, nos dê aprendizados, boas lições, sabedoria, nos conecta com as pessoas certas nessa semana, e que seja uma semana especial, produtiva e abençoada, em nome de Jesus. Você que ficou até agora, Deus abençoe a sua vida de uma forma especial. Deus livre você de todo mal, te dê um dia incrível, uma semana abençoada. Deus abençoe a sua vida poderosamente, a sua casa. Eu espero você aqui amanhã, às 6h01 da manhã.